Nessa aula, vou te ensinar a fazer cactos em feltro. Tu vai precisar dos seguintes materiais. O molde que vai estar disponível ali na parte da comunidade, lápis de cor branco, agulha e linha de crochê, tesoura, feltro verde no tom da cor do verde que tu tiver ou que tu mais gosta, e enchimento. Pega o molde que vai estar disponível ali na parte da comunidade e vamos recortar, tirar o cactus daqui do molde. Recortou teu molde lá da folhinha, pega o tecido verde ou feltro, vou usar feltro na cor verde bandeira ou verde folha, que é um verde bem natureza assim. Coloca o molde em cima do tecido e peguei um lápis de cor branco, que eu não tenho aquele lápis de costureira para marcar no tecido, então peguei lápis de cor branco. E vamos desenhar aqui, contornar a figura do cactus. Lembrando que a gente tem que fazer duas partes desse molde, tem que desenhar duas vezes, porque são os dois lados, a gente vai costurar. Então, tu pode marcar em um lado só e costurar a máquina por cima no tecido. Aí tu não precisa marcar os dois lados. Ou se tu for costurar à mão, um ponto caseado ou um ponto que fica a bordinha do trabalho com a costurinha, então tu tem que marcar os dois lados para poder recortar, unir e costurar. Aí tu vai desenhar um lado, tu vai marcar com a figura com a estampa para cima e o outro, a outra parte de tecido, tu vai marcar com a estampa virado para baixo, porque tu vai precisar unir as partes e elas precisam estar na mesma posição. Peguei aqui agulha e linha de crochê, já comecei por baixo aqui um ponto, vou fazer vários X no desenho do cactus. Então, em toda essa frente aqui, aonde eu desenhei, eu vou fazer vários X. Então, vou fazer um aqui e já vou te mostrar. Só que eu vou ter que fazer um ponto de cada vez, porque a costura fica mais reforçada. Se tu fizer com a mesma linha, vários pontos, dá para fazer também. Mas ela fica mais reforçada se tu for um por um. Então, vou fazer vários desses X em toda a figura do meu cactus que tá desenhado aqui. Vou fazer aqui o último ponto desse lado. A última cruzinha ou X que marca esse lado. Vou finalizar aqui embaixo com um nozinho. Já vou preparar aqui para começar outra parte. Então, essa parte eu já fiz toda a marcação. Agora eu separo aqui do lado e vou pegar outra parte de feltro, outro feltro, que é a parte que vai ficar atrás ou na frente, enfim. E vou fazer um monte de cruzinhas
nesse outro pedaço para depois poder juntar com aquele lá. Terminei as duas partes com cruzinhas ou X. Agora vou lá para a máquina juntar essas partes. Coloquei uns alfinetes para segurar bem o tecido. Não vou fazer a costura inversa, aquela que a gente costura depois desvira o tecido. Eu vou fazer direto por cima para deixar uma bordinha no cactus. Então agora vou posicionar o tecido na máquina e costurar. Vou fazendo uma costura toda no contorno do desenho, para depois poder recortar toda a volta dele. Quando terminou, finaliza o ponto e vamos tirar da máquina. Já tá bem marcada a costurinha, então agora eu posso tirar os alfinetes e levar o tecido para lá para poder cortar. Tá aqui o tecido marcado e costurado. Vamos recortar. Então a gente recorta um pedacinho depois da costurinha para ficar uma borda. Olha ali, ó. Então a gente vai recortar toda a borda do desenho, sempre deixando um espacinho. Depois que recortou todo o cactus do tecido, a gente precisa colocar o enchimento nele. Então, tu pode utilizar as próprias sobras do tecido para colocar para dentro do cactus. E assim tu economiza um pouco. O tecido é da mesma cor e é fofinho. Então, dá pra gente colocar. Aí, tu vai empurrando com o dedo para essas partezinhas das laterais do cactus e qualquer coisa, tu pega um lápis ou um palitinho que possa te auxiliar a colocar o enchimento para essas partes laterais que são mais difíceis, né, de colocar o enchimento. Então agora a gente vai terminar de encher o cactus. Finalizou a parte do enchimento, vamos fechar o cactus. Eu vou fechar lá na máquina de costura, mas dava para passar uma costura à mão aqui no final dele. Vou fechar na máquina de costura agora a ponta do cactus. Terminou. Só cortar e ajeitar. Passei a costurinha ali, fechei, cortei o excesso. Tá pronto o cactus em feltro. Agora já dá para decorar ambientes e festas temáticas com o tema de cactus. E também decoração de festa junina. Tu pode usar como almofadinha, tu pode colocar em vasos de outras plantas que tu tenha na sala e também pode colocar em vasinhos e decorar a mesa de festa. Eu espero que tu tenha gostado dessa aula e aproveitado essas dicas. Continua acompanhando o canal para ficar ligado nas novidades. Deixa um like aqui no vídeo.
Muito obrigada e até a próxima aula!